Médico não é nutricionista. Olá, terráqueos! A gente combinou lá no meu Instagram que eu ia fazer uma série de vídeos voltados para esses nutricionismos, esses mitos nutricionais. Então, hoje a gente vai começar reagindo ao vídeo das meninas do Nunca Vi um Cientista falando sobre o leite. Será mesmo que o leite é inflamatório? Será mesmo que você tomar leite faz mal para sua vida? A gente vai descobrir isso agora. E se você gosta do meu trabalho, considere contribuir a partir do Apoia-se ou se tornando membro aqui no YouTube. Vamos descobrir juntos se o leite é bom ou mal para nossa saúde? Uma onda que cresceu muito nos últimos anos nas redes sociais e nos consultórios de nutricionistas é a dos alimentos inflamatórios. A lista é supostamente longa e o leite faz parte dela. O curioso é que nunca se explica, pelo menos não de um jeito satisfatório, o porquê. E como neste canal a gente vai a fundo em todas as explicações, bora ver o que tem de verdadeiro e de falso nessa história. Nesse também, aqui é nutrição na raiz. De leite inflamatório. Antes de explorar se o leite é ou não inflamatório, a gente precisa dar um passo atrás e revisar o que é inflamação. E não, inflamação não é se sentir inchado, Não. estufado ou ficar arrotando. Inflamação é outra coisa. A inflamação é um processo fisiológico natural do corpo que acontece quando a gente tem uma infecção, um ferimento ou uma lesão. E graças a Deus que você tem inflamação, tá? Que se você não tivesse processo inflamatório, todas as vezes que você se machucasse, fez um corte, cortou o dedo com a faca, já era. Tu ia morrer, porque não tem o processo inflamatório pra resolver e curar aquele machucado. Então, assim, graças a Deus, a gente tem inflamação no nosso corpo, tá? A inflamação não é uma coisa ruim. A inflamação é um processo natural e que faz bem pro nosso corpo. Vamos querer internalizar essa informação. Aqui não é só coisas acidentais, tipo se cortar ou quebrar um osso. Colocar piercing, fazer tatuagem, fazer um procedimento estético, um procedimento odontológico, uma cirurgia. Tudo que perfura a pele ou a mucosa de alguma forma vai gerar uma inflamação. Nessas situações, as células do sistema imunológico e do local da infecção ou lesão produzem substâncias que são chamadas pró-inflamatórias, que fazem as células de defesa migrarem para o lugar onde está o problema. Essas substâncias pró-inflamatórias causam sinais clínicos comuns da inflamação: dor, vermelhidão, inchaço no local, calor, porque o local fica quente ou a pessoa tem febre, e perda de função, porque você não consegue usar direito a parte do corpo que está machucado. A gente rima esses sintomas para lembrar: dor, calor, rubor, tumor e perda de função, porque a gente não pensou numa boa nessa palavra para terminar em or. Tudo isso é tática de memorização de matéria da galera aqui das biomédicas, gente. Desculpa aí. Tudo isso que eu descrevi é o que a gente chama de inflamação aguda. É o sistema imunológico ali tentando resolver aquilo o mais rápido, o melhor possível, e isso dura só alguns dias e pronto. Mas existe também a inflamação que dá uma canseira no sistema imunológico, que é a inflamação crônica, que pode durar de meses a anos. Quando o corpo não resolve direito o problema que causou a inflamação, as células imunes continuam indo lá para o lugar do problema e produzindo substâncias pró-inflamatórias, que chamam ainda mais células, que produzem mais substâncias, e aí vira um ciclo. Acaba nunca, né? Um exemplo clássico de inflamação crônica é a obesidade. Simplificando bastante, o acúmulo de gordura leva a um processo inflamatório nas células adiposas, que são as células que armazenam a gordura. A gente ainda não sabe exatamente como isso acontece, mas sabe com certeza que acontece. Esse processo inflamatório chama as células de defesa para tentar resolver o problema, mas elas não conseguem porque o estímulo para a inflamação, que a gente ainda não sabe qual é, só some quando a pessoa perde peso nesse caso. Isso cria ali um local de inflamação crônica, onde sempre tem a produção de substâncias pró-inflamatórias por um tempo muito longo, mesmo que a gente não veja os sinais clássicos de inflamação aguda. Outros exemplos são fumar cigarro e outros problemas metabólicos, como o diabetes. Nesses dois casos, tem o acúmulo de grande quantidade de substâncias ruins para o corpo que causam danos constantes que o sistema imunológico não consegue resolver. Aí essas substâncias são toxinas, no caso do cigarro, e açúcar, no caso do diabetes. Uma ressalva para dizer que o açúcar em si não é ruim, mas ele em grandes quantidades, circulando pelo sangue, começa a criar reações químicas e alterar várias coisas
que levam a complicações do diabetes. Então, nesses dois conceitos de inflamação que eu comentei, aguda e crônica, vocês viram que precisa ter um fator estressante no corpo que altere o funcionamento normal dele. Seja uma bactéria, seja um machucado ou alterações metabólicas. E o processo inflamatório em si é uma parada natural, que é super importante em diversas reações do nosso organismo e que só causa problema quando passa do limite, quando ele não se resolve e aí o corpo tem que sofrer com as consequências. Certo. Agora a gente está na mesma página para conversar sobre o leite. Então, sabendo que precisa ter um fator que danifique o corpo de alguma forma para desencadear a inflamação, vem o primeiro questionamento. O que é que teria no leite que faria dele uma coisa inflamatória? Levando em consideração um leite que foi pasteurizado para matar micro-organismos, qual parte dele seria a vilã? O leite que a gente compra no mercado, que é o leite de caixinha, tem escrito na caixinha UHT. O que significa UHT? Em inglês significa Ultra High Temperature, ou seja, uma temperatura super alta, que é o processo de pasteurização. Ou seja, quando tem escrito UHT, isso quer dizer que o seu leite foi pasteurizado, ou seja, ele foi aquecido a temperaturas super elevadas para matar qualquer tipo de bactéria que tem ali. Por isso que o leite de caixinha é seguro para todo mundo tomar e aquele leite que é do saquinho não é pasteurizado e por isso ele não é tão seguro de tomar. Só que assim, só mata bactéria ruim, gente. Causa nenhum outro problema o processo de pasteurização. Porque o leite é composto de água, de sais minerais, de açúcares, como a lactose, de gorduras e de proteínas. E essa composição é muito parecida com muitos outros alimentos que a gente come todo dia, e esses alimentos não são associados com inflamação. Então, qual que é a culpa que o leite carrega? Oxi, que preconceito é esse? Para nossa sorte, a ciência consegue avaliar se uma coisa tem potencial inflamatório ou não. Isso porque, como a gente viu, processos inflamatórios envolvem células e substâncias químicas. E a gente consegue avaliar tanto as células quanto as substâncias inflamatórias, que a gente vai chamar aqui de biomarcadores de inflamação, em laboratório, e ver se qualquer coisa pode desencadear inflamação no corpo. E a gente já tem estudos que fizeram essa avaliação com o leite. E eu vou resumir agora o resultado de 3 revisões sistemáticas que avaliaram o efeito do consumo de leite sobre os biomarcadores de inflamação. Lembrando que revisão sistemática quer dizer que é um artigo que pegou vários outros artigos e fez uma revisão de todos eles para ver os resultados. Ou seja, ela pegou 3 revisões sistemáticas. Isso quer dizer que ali dentro vai ter uma porção de artigos que vão explicar para gente, com certeza, a relação do leite com a inflamação. Lembrando que revisões sistemáticas são artigos estruturados que fazem uma busca em tudo que já foi publicado sobre o assunto e tá vendo? Eu não precisava explicar, a Laura ia fazer isso por mim. Revisam criticamente os resultados para chegar a uma conclusão. Essa conclusão é mais robusta do que de um artigo sozinho, porque a revisão consegue avaliar se os estudos independentes conseguiram chegar ao mesmo resultado. E isso aproxima muito mais a gente da verdade. Ah, bom, então assim sim. A primeira revisão avaliou o efeito do consumo de produtos lácteos, como leite, queijo e iogurte, e proteína láctea, que é, por exemplo, o whey protein dos marombeiros, na inflamação crônica em adultos sem outros problemas inflamatórios graves. A revisão incluiu ensaios clínicos randomizados e estudos observacionais. A conclusão foi que o consumo de produtos lácteos ou proteínas lácteas não causou inflamação em indivíduos saudáveis com sobrepeso ou obesos. E eles viram que o consumo desses produtos ainda poderia ter efeitos benéficos. Vamos lá. Não viu inflamação e viu que poderia ter efeito benéfico. Confira agora com a magia do replay imediato. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Que o consumo desses produtos ainda poderia ter efeitos benéficos. Tudo bem? A segunda revisão reuniu só ensaios clínicos randomizados que avaliaram o efeito do leite e de produtos lácteos nos biomarcadores inflamatórios. O consumo de leite ou derivados não teve nenhum efeito pró-inflamatório, nem em indivíduos saudáveis, nem em indivíduos com problemas metabólicos. A maioria dos estudos incluídos na revisão documentou, inclusive, um efeito anti-inflamatório significativo nas pessoas. Os autores só não conseguiram afirmar categoricamente esse efeito anti-inflamatório porque nem todos os artigos tinham qualidade suficiente na metodologia, mas já é a segunda evidência, não é mesmo? E a terceira revisão sistemática avaliou 52 ensaios clínicos
que investigaram marcadores inflamatórios em relação ao consumo de produtos lácteos e definiu um score inflamatório, uma escala de medida para avaliar quantitativamente a interação entre os biomarcadores da inflamação e os produtos lácteos. E o score indicou uma atividade anti-inflamatória. Eu tô passada, chocada. Quando as pessoas foram divididas de acordo com o estado de saúde, esse score ainda indicou uma atividade anti-inflamatória na galera que tinha um distúrbio metabólico e uma atividade pró-inflamatória em alérgicos ao leite bovino. Ah lá, é inflamatório. Vocês ouviram a segunda parte? Inflamatório em alérgicos ao leite bovino. Não podemos esquecer dessa parte. Porque agora a gente entra numa análise desses dados todos, que se resume da seguinte forma. O consumo de leite e derivados não causou aumento de marcadores inflamatórios, ou seja, não foi gatilho para a inflamação do corpo e nem piorou uma inflamação que já existisse. Isso foi consistente em todas as revisões sobre o tema. Então não é um achado ao acaso, é uma evidência bem forte. Mas foi observado um efeito inflamatório em pessoas alérgicas ao leite. E isso é esperado. Exato. Porque a alergia em si é um processo inflamatório. Uhum. Então, resumo do resumo. Até onde a gente sabe, o leite não é inflamatório para a maioria das pessoas. Mas ele pode ser inflamatório em casos específicos, que são alergia à proteína do leite de vaca. Porque essa alergia é uma resposta imunológica do nosso corpo às proteínas do leite. As células do sistema imunológico das pessoas alérgicas simplesmente entendem que a proteína é uma coisa estranha e se ativam para expulsar ela do corpo. Essa ativação causa resposta alérgica depois que a pessoa entra em contato com o leite, seja consumindo, seja tendo contato com resquícios de leite. E esses sintomas podem incluir urticária, inchaço na língua, nos lábios, náusea, vômito, diarreia e, em casos mais sérios, até dificuldade para respirar. E tudo isso, como eu disse, é um processo inflamatório. Então é absolutamente esperado que em pessoas alérgicas ao leite ele seja inflamatório. Exato. E normalmente a alergia ao leite ela se manifesta logo nos primeiros anos de vida da criança e pode se resolver com o passar dos anos. Não Eu era uma criança que tinha alergia ao leite. Eu, a minha infância inteira, tomei leite de soja. Eu não tomava leite, que eu tomava leite, eu botava tudo pra fora. Porque eu era uma pessoa que tinha alergia à proteína do leite. Mas, quando eu cresci, isso se resolveu. Porém, entretanto, contudo, todavia, eu sou uma pessoa intolerante à lactose. Então, eu consumo leite diariamente. Porém, eu consumo leite sem lactose. Ponto. Só isso. é comum que a pessoa desenvolva alergia ao leite depois de adulta. E o segundo caso especial é a intolerância à lactose. Nesse caso, a pessoa não tem a enzima lactase, que é a tesourinha molecular que quebra a molécula de lactose, que é o açúcar do leite, em glicose e galactose. A gente tem um vídeo antigo aqui no canal que explica melhor isso. E essa quebra da lactose é a digestão dela, o que significa que quem não tem essa enzima em quantidade suficiente não consegue fazer a digestão da lactose. Isso é intolerância à lactose. A lactose não digerida, passeando pelo intestino, atrai água para dentro do intestino para tentar equilibrar a concentração das coisas. E água demais no intestino é igual a diarreia. Tá saindo feito lava! E assim, se você não consegue digerir lactose, as bactérias do seu intestino conseguem digerir muito bem, obrigada. Exato. Só que elas formam gás nesse processo, o que incha a barriga e dá flatulência, que não é nada agradável. E aí todo esse processo causa uma irritação na mucosa intestinal, e essa irritação leva à produção de substâncias pró-inflamatórias, que são muitas vezes responsáveis também por todos os sintomas gastrointestinais que os intolerantes têm. Ou seja, meu amor, se você parou de tomar leite e isso te fez bem, não é porque o leite é inflamatório, e sim porque ou você era intolerante à lactose, ou 2, você tinha alergia à proteína do leite. Entenderam? E aí, diferente da alergia ao leite, a intolerância à lactose costuma aparecer a partir dos 6 anos e, na maioria dos casos, aparece só na idade adulta. É uma condição que é irreversível, mas que dá para amenizar, para manejar consumindo produtos sem lactose ou usando a enzima lactase em comprimido quando for comer alguma coisa com leite ou derivados. E aí existem diferentes níveis de intolerância, tem pessoas que conseguem consumir coisas com lactose melhor do que outras. Eu, por exemplo, consigo comer queijo, tomar iogurte, várias coisas derivadas do leite, eu não tenho problema para digerir, porém o leite puro eu não consigo tomar. Então, eu só compro o leite sem lactose e as outras coisas eu não preciso
preciso tomar sem lactose, porque a minha intolerância não é tão forte assim. Mas tem certas pessoas que a intolerância é forte, sim. E aí tem que tomar enzima lactase, que é o Lactday, que normalmente a gente vê por aí em anúncio, né, da vida. Ou tem que realmente fazer o uso de toda a parte da alimentação que tivesse lactose com produtos zero lactose. E você tem que só entender como funciona o seu corpo. Aí só um parênteses aqui pra falar uma coisa muito importante, de intolerante para intolerante. A maioria dos intolerantes não dá muita bola pro que tem. Exato. E come coisa com lactose normalmente. Ter uma diarreia e gases pode parecer uma coisa inofensiva, mas quando isso acontece, especialmente quando isso acontece com frequência, o corpo não consegue absorver os nutrientes da comida direito, porque eles não ficaram tempo suficiente no intestino. Eles o quê? Escorregaram, passaram direto. Saiu. Não absorveu. Então, precisa tomar cuidado para não ficar com deficiência de nutrientes e vitaminas. Tudo bem? Então, esses dois casos, a alergia à proteína do leite ou intolerância à lactose, são os dois únicos em que a gente pode considerar o leite inflamatório. Em pessoas sem nenhuma dessas condições, o leite não foi relacionado à inflamação. Eu estou sendo repetitiva? Estou, que é para ficar claro. Portanto, com todas as informações que temos hoje, não é certo dizer que o leite é inflamatório de forma geral e não existe absolutamente nenhuma justificativa baseada em evidências para recomendar que as pessoas deixem de consumir leite. Sim. A gente viu que os estudos apontam, inclusive, que ele tem efeito até anti-inflamatório. Isso não quer dizer que a gente vai parar de pesquisar leite e inflamação e que não vão surgir novas evidências. Até porque tem bastante coisa, bastante detalhe pra gente solucionar. E a gente vai ficar de olho nisso pra ver se nos próximos anos surgem novas evidências. E aí, mais um parênteses, lembrar que eu tô falando aqui de leite e inflamação. Se você quer problematizar o consumo de leite por causa de outras coisas, não é neste vídeo que nós vamos discutir isso. Você pode querer justificar que o ser humano não precisa de leite, você pode querer pender pro lado dos maus tratos de animais, do impacto ambiental e para várias outras coisas que não cabem ser discutidas neste vídeo. Mas você não pode querer recriminar o consumo de leite alegando que ele é inflamatório, porque isso simplesmente não é verdade. E aí eu sei que vai ter alguém aqui que vai comentar: mas eu parei de consumir leite e a minha vida mudou. Então, eu já vou deixar respondido isso agora, que é pra todo mundo ficar feliz. A sua vida pode mesmo ter mudado porque você parou de consumir leite, mas experiências pessoais não podem ser critério para recomendações gerais, principalmente porque as nossas experiências, fora de um contexto de estudo científico, têm muitos fatores de confusão. Exato. Por exemplo, você parou de consumir leite ou você parou de consumir produtos com leite, tipo pizza e chocolate? Você substituiu o leite que você consumia por alimentos mais ou menos adequados para você? Será que você não reduziu o consumo exagerado de queijo e aumentou o consumo de verdura, legume e fruta? Será que você passou a se exercitar mais junto com uma nova dieta? Será que você tem intolerância à lactose e ou alergia ao leite e não sabia? E por isso parar de consumir o leite te fez bem? Que tipo de produto lácteo você consumia? Será que não aconteceu outra mudança na sua vida junto com você ter deixado de consumir leite que possa ter influenciado nessa melhora que você sentiu? E será que a sua própria percepção não está enviesada porque você esperava ver uma melhora ao parar de consumir leite? São tantos fatores confundidores que a gente não consegue culpar o leite pelos efeitos que você vê. Então a gente tem que confiar nos estudos. É claro que eles também têm limitações, mas eles minimizam o máximo possível esses fatores de confusão e eles entregam pra gente um resultado um pouco mais confiável em relação a causa e efeito, coisa que evidências pessoais, histórias pessoais não conseguem fazer. E assim, gente, como sempre, se você quer parar de consumir leite e se a sua vida mudou pra melhor com isso, vai fundo, seja feliz com isso. Só não precisa ficar demonizando leite pra todo mundo ou criticando quem escolhe consumir. Porque dá pra ser super saudável consumindo leite também. A gente não tá aqui querendo se meter nas decisões individuais de ninguém. O ponto é que não existem evidências científicas para recomendar que a população geral deixe de consumir leite com base na informação de que ele é inflamatório. Porque é o que tudo indica, ele não é e ele pode ser inclusive anti-inflamatório. Exato. Então, se qualquer profissional te traz a informação de que o leite é inflamatório, você tem que tirar isso da sua dieta, pede as fontes. Pergunta como é que isso acontece, como é que isso foi avaliado, quais foram os autores dos estudos, que moléculas estavam envolvidas nesse processo, supostamente inflamatório causado pelo leite. Vamos ver se a pessoa realmente tem evidências para suportar essa afirmação. Porque não é isso que os estudos mostram. E como todo
todo vídeo de alimentos neste canal, vamos terminar da mesma forma. A alimentação é algo individual e que depende de contexto. Salvo casos extremamente específicos, um alimento sozinho não é responsável por atrapalhar ou salvar a saúde de ninguém. A questão é que cada alimento tem que ser consumido de forma e quantidade adequadas. E isso varia de pessoa para pessoa e de alimento para alimento. E aí, se você está perdido, né? A pessoa se perdeu no rolê, procure um nutricionista. Se você quiser mais informações sobre consultas e agendamentos, é só clicar no link da bio. Nutricionistas estão aí para ver certinho o que é mais adequado para você, levando em consideração a sua saúde, as suas escolhas, os seus gostos e o seu estilo de vida. E a sua realidade socioeconômica. Eu não aguento mais repetir isso nesse canal. Eu vou fazer, sei lá, 63 anos repetindo isso nesse canal, gente. Eu não, todo vídeo de comida é isso. Todo vídeo de comida é isso. Espero que dessa vez tenha ficado claro, por favor. A pesquisa base para este roteiro completíssimo foi feita pela Nayara Pereira e pela Flávia Barbosa, nossas colaboradoras aqui do canal. E aí eu quero ver o quê? Eu quero ver o dedo no compartilhamento. Eu quero ver o dedo no like. Eu quero ver o dedo no botão de inscrição nesse canal. Ou a maldição da intolerância à lactose atacada no meio da rua vai te pegar. Só quem viveu sabe. É isso, gente. Acho que a Laura conseguiu mostrar pra gente. E eu também acrescentei algumas coisinhas, né? E a gente consegue entender que não, gente. O leite, por si só, não é inflamatório, né? Então, se você vir um profissional por aí, inclusive, falar uma coisa aqui, né? Que eu falei outro dia no meu Instagram, vou repetir aqui. Médico não é nutricionista. Nutrólogo também não é nutricionista. Nutrólogo também é médico e fez uma especialização em nutrologia. E eles tratam mais as doenças relacionadas a alimento do que cuidar da alimentação, e eles não sabem o tanto quanto nós nutricionistas sabemos de alimentação, porque nós fazemos 4 fucking anos de faculdade só estudando alimentos e, né, o médico faz 6 anos de medicina e aí depois vai fazer uma especialização em nutrologia, que não é nutrição. Médico não é nutricionista. Só quem pode fazer recomendações sobre alimentação é um nutricionista. Não caiam em papo de médico falando de alimentação. Não caiam nesse papinho que leite é inflamatório. Espero que vocês tenham gostado dessa série agora nova do canal. A gente vai lançar sempre vídeo novo dessa série. E se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Beijo, até o próximo.